Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Shabbat Shalom. Eu acho que você está acompanhando a gente, talvez seja pela primeira vez que você está aqui. No último momento nós tivemos uma observação sobre os dias de Noé, no episódio passado, na aula passada, entenda da forma que você assim desejar, nós falamos de sustentabilidade. E nós estamos tentando mostrar a você que há um trabalho intenso, que não é conspiração, é real, para dominar o ser humano nos últimos dias. Isso é contado na Bíblia e como a própria Escritura define, não há nada de novo que ocorre sobre a face da terra. Tudo é uma repetição constante de situações anteriores. Quando nós falamos da primeira temporada, nós provamos por A mais B que tudo quanto se originou lá nos Sumérios, de forma arcaica, é o mesmo tipo de ideologia e pensamento que hoje sustenta aquilo que nós estamos, de alguma forma, a cada dia tomando ciência e compreensão. Agora, talvez você pense assim, até onde foi conosco? Mas espera aí, eu acho que no alimento eles não vão mexer, porque o alimento é justamente aquilo que vai trazer saúde e vida para cada um de nós. É aí que você se engana. Você hoje talvez ficasse impactado e até impressionado com os pensamentos e as ideologias que estão tomando forma. Talvez aqui na América do Sul, em especial no Brasil, esteja engatinhando. Mas na Europa, em países que se dizem de primeiro mundo, a coisa tem tomado um rumo estranho demais. Mas talvez você diga, rapaz, que coisa incrível, acho que isso nunca aconteceu. Aí que você se engana. Eu queria lhe pedir, por um momento, que você pegue a sua Bíblia. Tem uma aí perto de você? Pega lá, abre em Daniel, capítulo 1. Abra lá em Daniel, capítulo 1. Quero mostrar uma coisa para você, que você vai perceber que no conflito espiritual, onde a luta existe entre o Deus Elohim, o Criador do Universo, e o seu amado Filho Jesus Cristo, e Satanás e os seus anjos, a alimentação sempre fez parte desse conflito. E eu queria que você entendesse que nós estamos fazendo todo esse trabalho com um único objetivo, fazer você entender o conflito, a batalha que você se encontra. Porque talvez você levante, trabalhe de forma honesta para receber seu salário, trazer um conforto para sua casa, para sua família, mas você não sabe que há pessoas malignas, mal intencionadas, trabalhando no oculto, na surdina, para, infelizmente, destruir todos os teus sonhos e arrebentar com a tua casa, com a tua saúde, com a tua família. Eles não estão brincando e a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra as forças invisíveis das trevas. Talvez o que tenha mudado é que em civilizações antigas a forma de destruir seria mais arcaica. Talvez aquela coisa mais pesada de determinar a morte de uma criança jogando na pedra, lançando um altar de pedra. Agora a coisa é silenciosa, tecnológica, e você precisa entender isso. Nossa motivação aqui é despertar você. Como diz a Escritura em Efésios 5, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando você estiver vendo o apontamento que a gente coloca, seja a Beatriz ou a minha pessoa, vai lá, pesquisa. Não fica confiando só nas nossas informações, não. Vai além. E você vai, cada dia, se assustar. Nós estamos dando caminho. Não dá para explicar com detalhes. Mas lá em Daniel, no capítulo 1, para que você possa entender o contexto do capítulo, o povo de Israel tinha saído da sua terra para o cativeiro da Babilônia. E por que saiu da sua terra? Porque o povo de Israel simplesmente não obedecia mais os mandamentos do Eterno. E dentro daquilo que o Senhor estabeleceu com Israel, violar os mandamentos e não cumprir o repouso da terra, 6 dias você colhe o fruto dela, no 7º dá descanso, dentro do acordo, a nação tem que sair da terra quando não obedece. E lá vai Israel para a Babilônia. Só que na Babilônia, a cultura que rege Babilônia, a constituição de Babilônia, o rei de Babilônia não adora Elohim, não adora Adonai, não reverencia um Deus único. Na Babilônia, Marduk, Baal, Astarote eram deuses de pau de pedra e que na visão de um babilônico era senhor da tempestade, senhor da plantação e de tantas outras formas de domínio. E é engraçado que quando chega os homens de Deus, profeta Daniel, Misael, Ananias e Azarias e os demais que foram deportados, tirados da sua terra para a terra de Babilônia, acontece um episódio interessante. O monarca, o rei babilônico, Nabucodonosor, ele põe na cabeça dele que aqueles que vieram em cativeiro precisam comer as iguarias do rei. Não pode comer qualquer comida.
tem que comer a comida que o rei determinar. Por que isso? Vamos ler o texto? Daniel capítulo 1, por favor, já que vamos falar de alimento. Diz assim o capítulo 1 de Daniel, e eu não vou ler todo para ganhar tempo. Verso 4 diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração, a alimentação diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e quem assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. 6. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, de Daniel, Belsazar. Ou seja, se Daniel significa Yahvé meu juiz, eu preciso trocar por nome do meu Deus. Bel me protege. Belsazar significa Bel me protege. E assim Ananias virou Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abidnego. Por ver, o detalhe do conflito espiritual está até na troca dos nomes. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Como é que é? Não contaminar-se. Vou repetir de novo. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele a vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, e assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. 11. Então disse Daniel ao cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: 12. Experimenta, peço-te, os teus servos como 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, se há dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou os 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, os cozinheiros-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam o quê? Legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que trouxesse o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por isso passaram a assistir diante do rei. Eu acho que até aí está muito bom. O que a gente observa nessa narrativa que não foi escrita à toa? Se a Bíblia foi revelada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fez questão de mostrar para mim e para você que a primeira atitude, Beatriz, que o rei pagão babilônico, Nabucodonosor, determinou aqueles jovens que vieram lá de Israel precisam comer, se alimentar do que eu dou a eles, das minhas finas iguarias, dos meus alimentos. E o que Nabucodonosor fazia com os alimentos? Ele oferecia aos ídolos, ele oferecia aos seus deuses como oferenda e oferta para que abençoasse. Daniel, que adora o único Deus, entendendo que não poderia cometer um erro como esse, disse: eu não vou comer desse alimento, eu não quero me contaminar. Então, para exemplo, comida contamina? Não contamina só o físico, não destrói só o físico, o Bíblia vai falar muito de destruição física, mas também contamina o que é espiritual. E as forças invisíveis das trevas sabem disso. E elas não mudaram em nada. Elas estão fazendo a mesma coisa, manipulando a alimentação para mudar tudo na nossa vida. Mudar o hormônio da mulher, mudar o hormônio do homem, mudar o humor, atacar de uma maneira que talvez você não perceba. Por isso que o fast food, por isso que o industrializar hoje e aquele tezinho que aparece em todos quanto alimentos, que é o transgênito, tem vindo com força e com toda a dedicação de quem está por detrás para atacar diretamente, não só o físico, mas principalmente o espiritual. É muito estranho que a gente olhe hoje para o homem e ele perdeu a atitude de homem, parece que ele está mais afeminado.
Ou você olha para a mulher e a mulher parece que se tornou mais forte e mais homem, há uma difusão, uma destruição dos valores. E eu posso quase lhe afirmar, o tempo não dá para explicar em detalhes, de que isso tem a ver também com a alimentação. E o jogo é pesado, a situação é pesada e séria. Eu aconselho a você, independente do tempo que nós vamos passar aqui, que desde já você siga o conselho de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que quiseram se apartar, se afastar da contaminação alimentar, que também levaria à contaminação espiritual. Meu amigo, entenda, os dias de Noé são muito mais amplos do que construir uma arca para fugir do dilúvio. Eu sempre pergunto, o que fez o Senhor ficar tão irado e se arrepender de ter criado o ser humano e por fim em toda a raça humana? Certamente o jogo era pesado e atingia até mesmo o ato alimentar. Nós temos que entender que dentro daquela visão que a Beatriz, e você tem acompanhado, colocou em aulas passadas com respeito ao que a ONU está trabalhando e a agenda mundial está trabalhando, não é engraçado que a agenda mundial trabalhe também para interferir na nossa alimentação? Mas engraçado, nós temos pelo menos 2000 anos, desde o nascimento de Cristo. Só agora descobriu-se que tudo que a gente fez está errado, só está certo agora? Ou na verdade eles querem manipular, mudar e atingir aqui? E fazer você e eu de um escravo através da mudança. Porque eles têm paciência. A mudança é silenciosa. Muda a genética, o DNA, e daqui a pouco parece que nós estamos virando híbridos, mudando tudo quanto Deus criou, atingindo diretamente a raça humana. Aquilo que Deus criou, sua imagem e sua semelhança, está se tornando algo terrível. Chega ao ponto de a gente se assustar, como nós temos dito em atividades passadas. Como pode você e eu se acostumar a enxergar num shopping, encontrar uma pessoa com a coleira carregando uma outra pessoa que diz que se sente cachorro, a outra se sente gato, tem outra que se sente leão? Será que isso não tem a ver também com investimento na área alimentícia? Para que essas pessoas sejam atingidas de uma maneira que começa a ter problema entre o tico e o teco e a cabeça fica fora de si, porque não é normal que isso ocorra só na nossa geração, porque eles estão fazendo algo absurdamente. Como eu falei em episódio passado, você pensa que é brincadeira e que é teoria. Tem gente ensinando em universidade, tem gente pagando para ouvir alguém dizer que tem que botar fralda na vaca. Pasme! E que o pum dela está acabando com a camada de tudo e vai nos trazer destruição. Nós estamos vivendo uma época que parece, quando nós paramos para ver, que simplesmente abriram um hospício e determinaram que aqueles que estavam no hospício com problemas psíquicos, agora eles viraram mestres, educadores. Isso é uma coisa louca. Alguma coisa estranha está por trás disso. E como eu pedi, quem está acompanhando os episódios, a Beatriz, durante um tempo, ela estava do lado de lá, onde você está agora, vendo os nossos estudos, os nossos materiais, e nós pedimos o seguinte: vou te dar uma condição de estudar sobre esse assunto. Vamos então montar todo o exame detalhado para ver se o que aconteceu nos dias de Noé acontece nos dias de hoje. E quem está acompanhando todos os episódios, inclusive a primeira temporada, você chegou aqui agora? Não viu a primeira temporada? Faz isso não. Vê a primeira temporada, você vai ver o encaixe de todo o processo. Porque agora nós temos que lutar. Sabe para quê? Para estar dentro da arca. Porque às vezes a gente está dentro de 4 paredes, mas fora da visão. Então entenda e abra a sua cabeça. Amém? E não esquece nunca, hein? Deixa aí aquele like, aquela curtida, faz o comentário. O que está te produzindo isso que nós estamos pesquisando e dando você mastigado? Porque isso vai fazer com que o vídeo seja relevante e outras pessoas alcance a mesma informação que você está alcançando. E pasmem, 0800. E se depender de mim, vai continuar assim. Tá bom? Beatriz, como é que é essa história do alimento? Parece que aquele templo lá da Babilônia é os mesmos de hoje? Ou naquela época Nabucodonosor era um troglodita que não entendia de nada? E agora a coisa mudou, porque nós estamos na era da tecnologia, nós estamos na era do Bluetooth, do wireless, nós temos televisão 8K, OLED. Eu acho que um homem, por causa de toda essa tecnologia, mudou de pensamento. O homem não vai atacar o alimento, aquilo que faz com que você possa sobreviver, caminhar, ter força, energia. Não acredito que o homem possa ser tão mal a ponto de não mexer no alimento para destruir a nossa saúde. Será que isso é possível? Infelizmente é possível, é real. Se a gente for olhar o texto base que a gente tem tratado aí, a questão de, como nos dias de Noé, ele vai dizer, né, comiam, bebiam e davam-se em casamento, né, levantavam-se para divertir-se.
Então a comida está diretamente ligada. A comida está diretamente ligada a culto. Sim, perfeito. Diretamente ligada. E a gente não precisa saber, né? Sim. A gente não precisa saber culto a quem, nem que tipo de consagração foi feita. Basta que a gente se alimente, que a gente participe desse alimento que está sendo oferecido. Porque nós que está lemos o sendo Daniel não quero me contaminar com isso. consagrado, né? E se ele desse uma de bobo e comesse, Lógico, ele qual o problema? estaria Não ali. tem nada a ver, né? Porque o sangue de Jesus tem poder, Deus é maior, Tá amarrado aí. maior que está em mim do que o que está no Isso, mundo. está né? amarrado aí. Mas fato é que a alimentação está diretamente ligada ao culto. E se a gente for fazer uma análise muito simples, se uma pessoa pegar uma oferta de um ritual que foi feito, né, nessas situações mais ligadas à afrodescendência, Sim. o que a gente vai fazer? Você pegar essa comida e colocar lá para o marido, para o filho, você vai conectar, né, aquela pessoa que comeu o alimento às entidades para a qual aquele alimento foi oferecido. Independente se o marido sabe, se o filho sabe, se a mãe sabe, se o que comeu sabe que foi oferecido, ele está agora conectado, ligado. Inclusive, a você que é brasileiro, está familiarizado com essas situações que vem as religiões africanas, dos quais regularmente todos vocês conhecem, né? Cosme e Damião, oferecimento de doce, de alimento. Nós sabemos, porque muitas das vezes não nascemos um lar cristão, de que muitas das vezes é feito dentro dessas religiões um ato de alimento, de comer, e quando você se depara dentro da fé cristã, você fica assustado. Como é que pode? Eu comi isso há 10 anos atrás e essa entidade apareceu em mim? Pra você Agora, ver como por tem exemplo, contato. a gente deve estar aí, né? Acontecendo festa junina, julina, Exato. agostina. E os alimentos estão Esses juntos. alimentos estão aí sendo oferecidos. Natal tem os alimentos próprios, Ano Novo tem alimento próprio. Exatamente. Né? Não é à toa. E aí isso toma uma escala que é uma proporção que é mundial, que é global. Porque como a gente já tem falado, existe uma elite, né? Que são os governos desse mundo aí, né? Sim. E a gente tem dito que essa elite, ela não é a elite atual apenas, são a cabeça do dragão, né? Que vem aí controlando esses seres humanos que vão assentando nas cadeiras de elite para estabelecerem aquilo que Deus já disse que fará nos últimos tempos. E aí, debaixo dessa orientação, né, da orientação daqueles que eles servem, eles vão estipular o que o homem deve comer ou não. Sim. E aí, a gente fica pensando na importância da fé cristã nos dias atuais, que foi a trava até aqui. Sim. Né? Até o momento que nós temos vivido, foi a trava para que nós não nos tornássemos uma Sodoma e Gomorra. Uhum. Coisa que atualmente nós já provamos por A mais B que estamos bem próximos, se não iguais. Seguindo os passos, né? Se não iguais. E aí, por que eu estou falando disso? Porque se a gente for olhar, a moralidade que foi pregada pelo Evangelho, ainda que tenha sido católico ou apostólico romano, né? Essa moralidade ela vai colocar uma trava para determinadas ações. Sim. Então, homens vão casar com mulheres, mulheres vão casar com homens, e aquilo que era prática, que a gente já provou nos episódios anteriores, de sodomia, né? Ficou mais restrito. Travado. O máximo oculto e escondido. As pessoas não tinham essa liberdade De ser aceito na sociedade. de praticar, de fazer, porque afinal de contas, né, era uma coisa que era ensinado abertamente que não deveria ser feito. Sim. Não é errado, é pecado. É errado, é pecado. Coisa que a gente não pode mais falar, né? Então, a alimentação, ele entra com essa proposta de mudar o ser humano. Sim. Para quê? Para que eles tornem a praticar, estejam abertos a fazer aquilo que precisa ser feito no culto, no ritual, né? Os sacrifícios e a adoração que precisa ser feita a nível mundial. Opa, por mais incrível que você possa imaginar, procure aí uma pessoa formada, né? Que agora tem que ser especialista em ciência. Você vai perceber que a alimentação ela é capaz de mudar seu raciocínio, seu humor, sua forma de pensar. Você está feliz, você está triste. Tanto é que hoje, nos meios que nós vivemos, é comum agora suplementar. Sim. Por que é suplementar? Porque o alimento se tornou tão pobre, aquele que é oferecido no mercado, que o homem obrigatoriamente tem que suplementar. Porque há 10, 15 anos, 20, 30 anos atrás, a pessoa tinha uma manga no pé, comia um fruto, você tinha uma amora, você encontra isso agora onde?
no mercado. E aí você acredita de pé junto que você comprou no mercado, que foi limpo, tudo direitinho. Será ou foi mudado? A Bia, que há pouco dizia, meu Deus, eu gosto tanto de uva sem caroço, mas pensando bem, mas que diabo de uva sem esse caroço? Porque se Deus fez assim, por que tiraram o caroço? Ela começou a meditar nisso aí. Se ela estudar, ela vai se assustar. É um processo que a gente precisa entender. Porque na medicina, os profissionais dizem, a alimentação pode mudar tudo em nós, inclusive a forma de pensar, raciocinar, mexendo diretamente com o nosso humor, a gente ficar feliz, triste, cabisbaixo, deprimido, opressivo e assim vai. E aqueles camaradas que estão por detrás sabem disso. E é por isso que eles querem fazer o que estão fazendo. E vou dizer uma coisa para você, não perca nenhum minuto do que a gente vai estar ensinando a vocês, porque é sinistro. Então você tem na alimentação a base, como o pastor está falando, de todo o funcionamento do seu organismo. É o combustível. Vamos falar sobre carro, né? Você tem o seu carro, você compra o seu carro zero, você cuida do seu carro, você vai colocar um óleo que não é específico para ele? Nele? Não. Você vai colocar um combustível batizado nele? Também não, né? Porque o que vai acontecer? Vai começar a engasgar tudo, vai começar a quebrar as peças, o carro já não vai mais funcionar direito e quando você menos esperar, você vai ter PT. E a última coisa que a gente precisa é de PT, né? Fazendo trocadilho, lógico, eu não posso perder a piada, né? Total, não pode. Não pode. Então, você vai ter o seu carro destruído, né? Avariado por causa de uma falta de cuidado com aquilo que de fato faria ele funcionar perfeitamente do modo que ele foi fabricado para funcionar. Exatamente. Ele foi fabricado para funcionar. Isso tem manual do usuário para tudo. Exato, para tudo. Então, exatamente do mesmo jeito o nosso corpo. O nosso corpo foi fabricado para funcionar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, certo? Então, se Deus criou o trigo, a farinha, né? Você vai pegar o trigo do jeito que ele é e ele não vai te fazer mal. Mas a partir do momento que ele é modificado, então você tem o problema do glúten. Exatamente. Né? Você pode comer a soja. Famosa inflamação do intestino. Né? Você vai comer a soja. Não, a soja foi Deus que fez. Sim. Mas quando a soja é transgênica, então você tem o problema da influência hormonal, da mutação hormonal, da variação hormonal no organismo, né, das pessoas. Você pode chupar a cana de açúcar, que foi Deus que fez. Mas quando você pega o açúcar refinado e você vive dele, então você vai ter uma diabetes, você vai ter depressão, você vai ter dificuldades, né? Você vai se tornar uma pessoa ansiosa, obesa. É aquela história, seu carro é para botar gasolina e álcool. Você bota diesel, será que ele consegue andar? Não sai nem do lugar. Quer dizer, não sei se sai do lugar, mas não deve funcionar, né? Enfim, fato é que existe um modo certo. E à medida que essas coisas vão sendo mudadas, é lógico que o nosso corpo ele é feito de forma maravilhosamente fantástica, né? Extraordinária, como a palavra de Deus diz. De modo assombrosamente, né? Perfeito. E ele vai se adaptando, porque ele foi feito para viver. Então ele luta contra a morte. Sim. Existe um dispositivo no nosso corpo que luta contra a morte. Então se você come alguma coisa que te faz mal, o que ele vai fazer? Vai botar você enjoado até você vomitar, botar pra fora. Só que à medida que você vai insistindo naquilo, o seu corpo também vai se adaptando, vai criando resistência. Sim. Não significa que ele vá ficando saudável, ele vai morrendo aos poucos, né? Então a gente vai ver isso, que com o passar dos anos, a grande elite, esses caras aí, tomando por base a questão da sustentabilidade que nós falamos nos 2 últimos episódios, o que eles vão fazer? Eles vão criar uma agricultura sustentável, que eles dizem que é agricultura sustentável. Sim. Porque como eu falei aqui no último episódio, segundo a tese era o quê? Olha, nós temos que dar um jeito de multiplicar alimento, porque se nós continuarmos crescendo, né, em população, do jeito que nós estamos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, não vai ser possível a gente viver. O mundo vai colapsar. Então o que eles fizeram? Começaram a modificar as sementes. Sim. E aí na Agenda 2030, voltando para o assunto da Agenda 2030, a gente vai ter o tópico 2, que são a tal das ODS. Lembra que a gente comentou aqui? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Então, na segunda ODS, a gente vai ter uma meta, aliás, algumas metas dentro desse objetivo que vão tocar essa ideia da agricultura sustentável para a fome zero. Né?
Se você for olhar lá as ODS, você vai ver que a primeira ODS é erradicar a fome. A segunda é fome zero e agricultura sustentável. Então, a agricultura sustentável, ele vai ter essa ideia de tomar o terreno e multiplicar a agricultura transgênica. Não tem outro objetivo, não tem outra... Sem explicar para você o que isso significa. Que vai mudar em você comendo comida modificada, né? Não te explica isso, só diz que é bom, é a narrativa, né? A ideia é a seguinte, você quer viver? Então é isso que você vai comer. É desse jeito, não tem outra coisa para você comer. Não tem outra uva, daqui a pouco não vai ter outra uva, usando o exemplo da uva sem semente, né? Não tem outra uva, só tem essa sem semente. Ou você come ela, ou você não come. Ou você come essa soja que você não acha mais, né? Original, ou você não come. Ou você come esse trigo, ou você não come. E aí a gente vai falar da questão da suplementação. É legal, existe a questão da suplementação. Mas você já viu o preço da suplementação? Então existe uma solução para quem tem condição de ir lá investigar como é que está o seu organismo, fazer aquele exame de sangue top, que vai avaliar as suas vitaminas, suas minerais, né? Como é que você tá, e você vai conseguir suplementar e viver de forma estável por aí, sei lá, 80, 100 anos, né? 120 não passa, certamente. Agora, os menos favorecidos, vou colocar assim, eles não vão gastar dinheiro com suplementação. Eles vivem na farmácia. Exatamente. Remediando o que nunca melhora. Esse é um dos objetivos da alimentação sustentável. Que é a escravidão. Porque eles vão injetar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro na indústria farmacêutica. Sempre. Esse é um dos objetivos também. E eles estavam tão assim, eles ficam tão chateados, porque demora, né? Está demorando muito matar o povo. Vamos fazer a picadinha, acelerar. Assim vai mais rápido, né? Vamos fazer mais rápido. E aí, então, esse é um dos objetivos também, de adoecer e enriquecê-los, né? E tornar o homem cativo, né, Beatriz? Com essa, sim. Porque uma pessoa que é dependente de remédio, tem a maioria das pessoas que dependem de remédio, não queria depender de remédio, queria ter uma vida saudável. Mas o que acontece? Come errado, propaganda, come errado. Você come errado, corre para a farmácia e fica dependente do remédio. Então você é um escravo. E aí aquela história que tu acabou de dizer. Se eu sou um indivíduo que tem domínio sobre o alimento, eu vou dizer para você o que presta e o que não presta. E você vai se adaptar à minha narrativa. Só que aquilo que eu digo que presta, talvez não preste. E aquilo que eu digo que não presta, é o que daria a você condição de caminhar. Porque um mundo desse nível de tamanho que tem e existe, certamente se tivesse igualdade dentro do universo dos ricos e dos pobres, haveria alimento para todo mundo. Olha esse mar cheio de peixe, olha as condições. Mas nós queremos uma narrativa para dominar a mente das pessoas. Olha, não tem mais comida na terra. Olha, está acabando com tudo. Olha. Queimadas, a poluição, o plástico no mar. Isso tudo faz parte desse nicho, né? Dessa narrativa da sustentabilidade. E aí o que vai acontecer? A gente vai se impregnando tanto dessa narrativa, acreditando tanto desde sempre, né? De que o homem destrói o planeta água, de que o homem não sabe cuidar das coisas, que ele tem que mudar, que ele é responsável. A gente já falou disso nos anteriores, que a gente vai entendendo, tomando por verdade que a gente tem que comer o que está nos sendo oferecido. E é aí que a gente vai chegar nos níveis de aberração que a gente vai mostrar aqui de farinha de mosca, né? Mas fato é que à medida que você come aquilo que o seu organismo não foi preparado para comer, também existe uma oscilação, um desequilíbrio no seu organismo. E aí você vai ter hormônios variando, deficiência vitamínica, deficiência de sais minerais, e nós vamos ter pessoas deprimidas, psicopatas, violentas, com desejos insanos, né? Como a gente vê homens querendo, né, manter relação sexual com bebês, né? Então aquilo que outrora a moralidade do cristianismo era uma barreira, por meio da alimentação se torna um desejo. Está sendo destravado. Porque antigamente o cara dizia assim, não, cara, isso aqui é isso? Como é que pode um pai fazer isso com uma menina de 4 anos? Gente, que coisa mais absurda, né? Uma coisa assim, insana, um pai pegar a própria filha de 4 anos, o que dizer de 4 dias, de 8 dias,
É um absurdo. E o próprio pai mantém relação sexual com essa criança, né? Hoje em dia, isso está normalizando. São doses cavalares que está sendo colocada e as pessoas vão aceitando. E eles silenciosamente vão investindo no alimento para mudar a sua genética e, ao mesmo tempo, óbvio, se nós somos glutões, andamos na carne. Se andamos na carne, quebramos os valores do céu. Se quebramos os valores dos céus, estamos suscetíveis a ser conduzidos por demônios. É simples assim. Exatamente. Por isso nós estamos numa situação extremamente complexa. Esse é o caminho que a elite, né, achou para retornar com o ser humano, com toda a humanidade, para aquele ponto de depravação que já existiu e que, né, continua aí existindo na natureza humana. Mas na prática da coisa, na globalidade da execução dessas coisas. Então eles acharam esse caminho de mexer, né, no ser humano de forma bem, como é que eu vou dizer, sutil, né, de pouco em pouco. Sim. Então hoje nós que somos cristãos, a gente olha uma passeata, né, LGBTQI, quem dá mais, aí o que eles vão fazer? Não existe, a gente grita, não existe criança trans. Pô, não existe criança trans, gente, que isso? Coisa mais absurda, né? Mas aquele menininho que foi criado comendo... Você muda o ambiente, você muda a pessoa. Aquele menininho que foi criado comendo hambúrguer desde os 2 anos de idade, de 1 ano e meio, quando foi a introdução alimentar, né? Ele comeu a salsicha, ele comeu o hambúrguer, ele comeu a soja transgênica, ele comeu o danoninho, né? Ele comeu, enfim, aqueles biscoitos recheados cheios de açúcar. Ele tem a sua genética alterada. Ele vai sendo transformado. E aí... ele vai, é lógico que ele vai fazer, não é só isso, é todo um contexto, ele está dentro de um ambiente que estimula esse tipo de coisa, onde ele vê, né, ele está participando de coisas que vão dar a ele o ensejo de que pode acontecer. E aí, de repente, com 5 anos, o menino vai dizer, eu tô gostando do meu coleguinha da escola, né? Hoje eu via a história de uma mãe, né, que apavorada ficou quando descobriu que o filho de 7 anos na escola descia assim na cadeira da escola, e aquelas cadeiras duplas, né? A menina que era companheira dele na sala de aula masturbava ele, menino com 7 anos. Crianças de 7 anos dentro da sala de aula. O que essas crianças estão se expondo? O que elas estão vendo? Então você vê, aí você vai dizer, Bia, mas isso é porque o pai fez, ou a mãe fez, ou ela assistiu alguma coisa no YouTube. Não, o que está acontecendo? A alimentação está trazendo a puberdade cada vez para mais cedo. Acelerando. Se a gente for aí, a gente pode tratar aqui de tantas outras coisas. Lenço umedecido, sabonete, shampoo, creme para cabelo crespo, que a galera passa no cabelo assim, as crianças nascem já com trancinha, né? Sim. Já nascem com trancinha, aqueles cabelos. Quando você vai ver, você vai ler o rótulo daquilo ali, tá cheio de disruptor hormonal. Cheio. Então, quando essa criança ela tem 8 anos de vida, mas a idade do corpo dela, a puberdade, já está avançada. Sim. Ela já está com desejo já sexual, porque no final das contas ela está sendo modificada pelo ambiente que ela vive, pelo alimento que ela come, pela água que ela bebe, pelo refrigerante, pelo suco de caixinha, pela química do miojo. Ela está sendo transformada. Nós estamos sendo mutados, né? Moldados. Mudados por dentro. Isso é para todo mundo, né? E você pensa o quê? Na praticidade. Poxa vida, eu vou fazer esse miojo aqui rapidinho, a criança come e a gente mete o pé, né? E aí você vai falar assim, não, então eu vou comer uma comida natural, cheia de agrotóxico. Você vai beber água, né? Cheia de coisa. Você vai dizer, pra onde que eu vou? A gente fica no versículo, né? Se beber uma coisa mortífera não nos causará dano. Sim. Mas no que depender de nós, daquilo que nós obtivermos ciência, né? E pudermos evitar, cabe a nós. É fácil, eu acho que a gente pode ensinar de forma simples. Isso o que eu vou falar agora é comum para qualquer pessoa. Às vezes você está cansado, fadigado, você é um vigilante, você precisa manter o seu olhos abertos. O que você faz? Toma café, né? Que a cafeína vai fazer você ficar mais alerta. Então, pelo amor de Deus, entenda, se a cafeína consegue fazer isso que você faz, por que outros ingredientes, escolhido a dedo por uma elite maligna, não pode alterar a sua forma de pensar, raciocinar e o seu próprio humor? Veja, nós estamos tentando poupar e o nosso tempo sempre é curto. Mas se você pegar pessoas inteligentes, corretas, que de fato são honestas e falam a verdade e trabalham na área da medicina, vão lhe mostrar que isso que nós estamos falando é uma realidade.
E essas pessoas encontraram isso. E na semelhança do que Nabucodonosor determinou, come as iguarias finas do rei, para fazer com que aqueles jovens pudessem ser afetados por aquilo que ele queria, hoje os homens que estão à frente do mundo, as famílias Rockefeller e Rockefeller, eles têm essa visão de fazer com que haja a manipulação de tudo, inclusive nos tornando cativos e dependentes daquilo que eles dizem ser correto. Isso faz parte da agenda deles e não vai parar. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a população de forma geral, ela vai aceitar isso com facilidade. Sim. Porque no final das contas, a gente já come muito lixo. Sim. A gente já come muita comida louca, né? Se a gente parar pra pensar nas fofuras que a gente come, Açúcar em abundância, açúcar gordura em na abundância. é tudo muito ruim, é tudo muito ruim. Mas à medida que as coisas vão tomando a sua proporção, a guerra que chega, a catástrofe que chega, as dificuldades que o mundo começa a passar aí, e o instinto de sobrevivência do ser humano vai fazer ele aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa. É qualquer coisa mesmo. E aí, com a narrativa dos especialistas, da influência, lembra que a gente começou falando sobre controle midiático? Sim. Né? Os influencers, o jornal, a novela, o filme, vai começar a trazer... Coma isso, coma aquilo. Exatamente. Quando não manda comer, tá comendo. Aí você fala, o que meu ator predileto come? Isso. O que meu influencer se alimenta? Eles, na verdade, são mão de obra barata. Vale a pena pagar 2, 3 milhões para eles e impor a vida de você e a minha vida aquilo que acha ser saudável, quando no fundo, está te destruindo por dentro. Quer uma prova? Pega uma foto de uma família 30 anos atrás e vê se todo mundo estava cheinho como a gente é. Vê se a pessoa não era tudo mais magro, mais fino. Você vai dizer, eles comiam menos. Não, não. É o alimento que não era destruído e modificado como é agora. É uma realidade. Aceita que dói menos. É isso. Então, o que vai acontecer? O influencer, o ator, ele vai começar a aparecer comendo lata. Exatamente. Vai começar a aparecer minhoca, comendo minhoca. Exatamente. Tem uma imagem que roda aí na internet, vai aparecer aí pra você, que é a Nicole Kidman. Né? Sim. Ela comendo assim. Você acha que ela comeu aquilo? Foto, né? Mas ela vai aparecer assim, ó, colocando um monte de lava dentro da boca. Afinal de contas, é a Nicole Kidman, né? Não é Beatriz da Escondonga, Bia do Fonsecão, né? Não, é a Nicole Kidman comendo lava. E ela ainda vai dizer que o cabelo dela tá bonito porque ela come lava. Ela vai falar sobre as questões proteicas, né? Da lava. Assim você vai mudando a mente, vai mudando a mente. É isso. Vai aparecendo. Além dela, também fizeram isso aquele cara que faz o Homem de Ferro. Qual é o nome dele, sabe? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. também fez, né? É isso. O Will Smith também fez uma aparição comendo inseto. Então você vê, são pessoas de renome, né? De visibilidade no mundo aí dos entretenimentos. Inseto não vai faltar, mas vaca vai. Vai faltar. Agora você imagina o que é mais fácil? Eu falava isso aqui no início, o que é mais fácil? O que alimenta mais um ser humano? Uma vaca ou um inseto? A gente vai ter que comer uns... Dependendo se você for uma pessoa que tem muita fome, você vai ter que comer uns, sei lá, uns 20 mil insetos para saciar a sua fome. E na vaca você pega um bifezinho e já resolve. É uma coisa tão doida que a gente tá falando por amor a cada pessoa para abrir a mente. Mas, rapaz, é um negócio muito doido. Só coisa do diabo mesmo para fazer isso aí. É uma coisa inacreditável. Então dá uma olhada nessas matérias que eu separei para você ver sobre, por exemplo, leite de barata. Em breve, numa mercearia perto de você. Vai aparecer aí, eles vão fazer o leite da barata, vão tirar o leite da barata, vão colocar na caixinha. Inacreditável. Inacreditável. E o povo vai dizer que é bom. Bom, é bom. Sabe por quê? Já reparou, pastor? Quando agora teve alta de feijão, certo? O feijão foi lá em cima. Aí o feijão bateu 9,50. Quando o feijão bateu 9,50, era o Com Brasil, Máximo, as marcas que a gente gosta de comer. Vai dando propaganda aqui depois. Bota no meu Pix. Depois, aí quando bateu 9,50, o que aconteceu? Apareceu um tal de curijó. Curijó. O curijó custava 5,60.
Opa, metade falou agora. Oh! Tá, acho que é o pobrezinho, humildinho. Vamos pra ele. É isso aí. É o entendeu? Curijó. É o Curijó. Mas o Curijó, cara, nunca comecei. Já comeu esse Curijó? Aí você vê o pessoal no mercado assim, você conhece essa marca? É bom, não é bom? Mais ou menos? Não é? Aí você vai lá e compra o Curijó por R$ 5,90. O que eles estão fazendo? Eles estão introduzindo uma nova marca no mercado. E aí quando você vai olhar atrás assim do Curijó, ver o que tem, aí você vê que é um Curijó. É mole não. Você pega ali, ele tem um agora que é banda, só banda, né? Chama de feijão bandinha, acho. Nossa. Que você dá o feijão aberto, descascado dentro do saco. Oh, que maravilha. Pra poder levar pra casa pra comer, né? Você vê ali Mas os como ele foi níveis. plantado, de que maneira ele foi feito, se ele foi Ninguém modificado, não sabe. Se você tiver o carinho de ler o rótulo, ainda ajuda. Porque não é poucas vezes que eu vou, hoje mesmo fui no mercado, aí tem a esposa Fernanda, ela vai lendo rótulo por rótulo. A gente foi arranjar água para beber água, né? Comprar aquela lá, água. Aí qual é a água que tem o pH mais alto? Aí você pega todas as águas, a maioria é 6,5, 6,8, não passa disso. A única, eu vou dar aqui fazer propaganda, mas tem uma que é 7,6, que é o pH que faz com que o nosso corpo fique alcalinizado e evita, né, se assim você fizer um bom balanço, câncer dentro do seu organismo. Né? Vai evitar o câncer. A água com pH alto é inimiga do desenvolvimento do câncer. Disseram isso para você, te explicaram? Coisa nenhuma. Então, você vê como que se você aprender e estudar, você evita ficar na farmácia e talvez até no cemitério. Então você vai ver que isso acontece. Essa é a manipulação que a gente chama, né? É o controle alimentar. Você vai comer o feijão que eles estão disponibilizando mais barato para você. É simples assim. Se eles fazem isso para introduzir uma marca nova no mercado, o que eles não vão fazer para fazer você comer o que eles querem que você coma? A farinha já é modificada desde sempre. Você não acha mais uma farinha sem glúten. É impossível. Você não acha um óleo de soja sem o T. Você não acha um biscoito de maisena sem o T. Você não acha mais. Semana passada você falava da sardinha, né? Atum. Atum sem o T é só natural. Por quê? Quando joga o óleo, entra o T. Sim. Então tá lá. E isso vai mexer na sua genética. Isso não é conversa minha, isso é realidade. Ó, vou te mostrar aqui. Deixa eu ler pra você, pra não dizer que, né, eu tô aqui... É fácil, quando ela procura ali, é assim, você não vai no mercado, pelo menos uma vez no mês você vai, não vai? Vai no mercado, começa, em vez de só pegar o alimento e colocar no carrinho, olha o que está escrito no alimento atrás dele. Você vai ver que vai ter, como a Beatriz falou, a inclusão de hormônios, acidulantes. É uma série de situações que você não sabe por que é colocado. Até porque você vai dizer assim, eu vou ficar olhando e prestando atenção nisso. Só que isso tem uma motivação. E essa motivação é exatamente atingir você internamente. Não só destruindo o teu físico e a sua saúde, mas fazendo com que o seu humor, seus hormônios, a mulher então tem essas questões hormonais. Você vê quantas mulheres com problema disso. Mas só na nossa década? Só agora as mulheres têm esse problema horrível? Não. Por que todo mundo é atingido pelas mesmas coisas? Porque a alimentação é igual. É a tireoide, não é assim? Mulher está com problema de tireoide, o que? É hormônio. Mas por que esse hormônio está acima ou está abaixo? Não é o que a gente alimenta? O que a gente alimenta vai desenhar quem somos. Perfeito? Então presta bem atenção, porque às vezes a gente está ali, sai demônio, cura ela, e você talvez seria curado mudando a alimentação. Por favor, Bia. Então tá assim, né? Quais são os riscos, os males, né? Que os alimentos transgênicos causam? Os riscos para a saúde são vários e graves. Os riscos os riscos potenciais, tendo os cientistas apontados... Os cientistas, gente, não sou eu, são os especialistas, tá? São eles que estão dizendo. Apontado como principais dele, aumento de alergia. Opa, quase não tem agora, né? É só você pensar. Quantas pessoas você conhece que tem rinite? Sinusite? Poucas pessoas, né? Tá cheio, você faz... Desse jeito aí. Você entra no banheiro pra tomar banho de manhã. Você tira a roupa da máquina, aquele cheiro sobe, né? É assim. Você entra no mercado, passa naquela parte de produto de limpeza. Ih, não posso entrar aqui não. O meu marido Wilson, ele vai lá você que eu não posso entrar nesse negócio não. Que ele já entra assim, e vai embora assim até em casa, no tchá-tchá-tchá. Não é mole não. Rinite, sinusite, alergia. Então vamos lá. Aumento de resistência aos antibióticos. Uhum.
Ou seja, aquilo que vai matar as bactérias. E aqui eu não estou falando de antibiótico, é lógico que eles estão falando de antibiótico o farmacêutico, né? Mas aí eu digo o seguinte, que se antigamente, parêntese, antigamente, quando as pessoas estavam doentes, elas tinham algum mal, o que elas recorriam? Aos chás. Uhum. Que é a questão de ser curado pela alimentação. Sim, perfeito. Né? À medida que a indústria farmacêutica entrou, o que aconteceu? Eles começaram a estigmatizar o chá. Sim. Olha, o chá Cuidado. tem efeito colateral. Olha, se você não souber fazer, se você não souber tomar, se você não fizer, você vai morrer, isso vai te matar, vai Mas fazer tome isso. o remédio que mata mais rápido. Exatamente. É a questão da narrativa, a propaganda o tempo narrativa, todo. vai mudando tudo. É o tempo Mas o todo. que acontecia? Por causa dessa ideia que as nossas avós, bisavós praticavam, elas tinham conhecimento do que as plantas podiam Sim, produzir. Perfeito, Então você vai lá, eu tô com febre, vou tomar chá de pitanga, perfeito. né? Eu tô com uma azia, vou tomar chá de boldo, né? E assim você ia se medicando, ia se cuidando, Mas de forma natural. ia trazendo saúde, né, pra sua vida. Então, do mesmo jeito, se você se entope de açúcar, você come soja transgênica, você toma... Não adianta, por exemplo, você tomar um chá de pitanga. Por quê? Porque o seu organismo vai estar resistindo àquilo que é natural. Sim. Né? Quando eu diz aqui resistência aos antibióticos, né? O chá de hortelã, que ele é vermífugo, né? Ele é antiparasitário. Então você vai lá e vai tomar um chá de hortelã. Ele não vai surtir efeito. Por quê? Porque o seu organismo está resistindo àquilo Está ali blindado. por causa daquilo que você ingere, né? Normalmente. Isso tudo é pensado, hein? Normalmente. Isso tudo é pensado. Aí você diz assim, eu peguei a minha filha, levei lá no médico, ela tava com um problema, eu dei um antibiótico, ela melhorou, 3 dias depois ela tava doente. Uhum. Você fala, você acabou de dar um antibiótico, peraí, o efeito do antibiótico não devia durar pelo menos 30 dias no organismo da criança? Bom, estica aí, é antibiótico. Você não pode ficar tomando antibiótico assim, né, de qualquer jeito, isso acaba com a flora intestinal de qualquer um. Então você fala, não, peraí, não pode. Aí o que faz? Tomou 7 dias, tomou 14 dias, tomou 21 dias e 3 dias depois está doente de novo? Né? Ué, calma lá. Aí pega outra virose, outra coisa, e outra coisa, e outra coisa e nunca acaba. Por quê? Porque aquilo que a gente está ingerindo... Sim. Olha, eu costumo falar daquele negócio, como é que é? Aquelas balinhas que tem um gosto ruim, fine. Você pega aquele negócio, outro dia o Wilson me mostrou aqui, Bia, um olho. Eu falei, tá repreendido dentro do mercado, eu e ele. Tá repreendido isso aí é pra acostumar as pessoas a comerem um olho uns nos outros. A mulher do caixa olhou pra mim assim, eu falei, é isso mesmo, e vida que segue. Como é que você faz uma bala que é um olho para as crianças comer? Imagina as crianças acostumadas a comer bala de olho. Olho. Aquilo ali é química pura. Aqueles marshmallow que a gente come, Sim. é química pura. E as crianças comem aquilo. E viciante, né? Um atrás do outro. O que o açúcar faz? Ele bloqueia o seu senso de saciedade. Então a criança nunca para de comer. Exato. Ela come 1, ela come 10, ela come 20, ela come 50. Se você não for um adulto que diz assim, pelo amor de Deus, para de comer isso. E as crianças não estão magrinhas, né? Elas vão comer aquilo um atrás do outro sem parar. Obesas. E aí o que vai acontecer? Quando eu precisar do antibiótico, o antibiótico não funciona. O chá não funciona. Não funciona, o chá não funciona, a comida saudável não funciona, vai levar tempo para recuperar aquilo ali, para recuperar, né, o que foi destruído. E é incrível, né, gente? Quanto mais a tecnologia supostamente evolui, deveríamos viver uma vida melhor com saúde. A gente vê mais gente doente, porque isso que nós estamos falando é real. É um ataque talvez nunca visto a nível global. Por isso que você ouve muito, as pessoas que moram no campo, que se alimentam da comida que é tirada da terra, vive 100 anos, não fica se arrastando. Aqui, meus irmãos, por favor, com raras exceções, uma pessoa de 70, 80 anos está dando trabalho, se arrastando, não consegue se movimentar. E você não me dizer que é isso o quê? Alguém outro diz, isso é demônio. Bom, irmão, os demônios ficam zangados. Tudo põe a culpa no capeta. Isso é alimentação desregrada, é destruição do organismo. Você pode ver que as pessoas que se alimentam de forma inadequada, o primeiro lugar que ataca são as pernas. Você tem dificuldade de se locomover. E aí você não se locomovendo, você fica sentado, obeso. Uma coisa vai chamando a outra. E aí os órgãos internos vão entrando em quê? Em falência, colapso. Por isso que hoje, o que a saída que dá? Em vez de dizer assim, vamos acertar a alimentação, vamos para a academia. É paliativo, viu? Porque você, para ter saúde,
Academia, que pode existir, boa alimentação, sono regrado no horário, água com qualidade, é um conjunto de coisas. Mas a gente vai sempre vendendo o nosso peixe. Se eu sou dono de academia, eu digo que a solução está na minha academia. Se eu sou da farmácia, a solução está na minha farmácia. Entende o que eu estou tentando mostrar a vocês? Através do que nós estamos falando dos dias de Noé, é um jogo sujo, ruim, maligno, que no final não está preocupado se a sua família, seu filho, eles estão preocupados em colocar a sua agenda em prática. Quem domina o alimento, domina o povo. Quem domina a comida faz qualquer coisa o povo que eles queiram. Porque você precisa de comida para sobreviver, você precisa com fome. A pessoa quando tem fome faz qualquer coisa. Eu acho que em 2020 você aprendeu isso, né? Em 2021, né? Com medo da morte você é capaz de fazer qualquer coisa. Até colocar alguma coisa em você que você nunca viu se estava bom ou ruim. Mas afinal de contas disseram que te salvaria. Entenda, o jogo é pesado e aí nós estamos aqui para dizer, ei, os dias de Noé são reais. Entra para a arca. Então, além da questão dos antibióticos, você vai ter aumento de substância tóxica. Opa! Além de você resistir àquilo que pode te beneficiar, e aqui eu tentei usar o natural, né? Porque o farmacêutico está longe de beneficiar alguém. Mas, enfim, às vezes é necessário, às vezes realmente é a única solução. Para não sair dizendo que não pode tomar antibiótico, né? Então, não é isso que a gente está falando. Mas até naquilo que é natural vai haver resistência. Mas há um aumento de substâncias tóxicas. Sim. Então, você vai ter mais alumínio, você vai ter mais mercúrio, você vai ter mais cromo, você vai ter um monte de coisa no seu organismo que não foi feito para estar nele. Por quê? Porque eles estão nesses alimentos que estão sendo modificados. E nota, eu não estou falando da salsicha, do hambúrguer, não. Eu estou falando daquilo que você diz que é natural, do que você chama de alimentação saudável. Ah, eu vou levar para minha casa esse leite de soja aqui para o meu filho, para ele poder ficar mais saudável, porque o leite de vaca tem, né, proteína que o intestino não dissolve, e o meu filho é tão bonzinho, eu vou levar para ele esse aqui. Aí você leva o leite de soja, né? Aquele basicão lá. Adês, que era na época, na minha época era Adês, não sei se agora tem outro. Aí era o leite de soja, eu vou levar. Levava o leite de soja. O que acontece com essa criança? Começa a botar peitinho. Menino! Ele começa a ficar igual um frango, já viu o frango? Ele começa a ficar igual um franguinho assim, ó. Você fala, o que tá acontecendo com esse garoto? Ele começa a botar peitinho, perninha fininha, aquele negocinho assim, ó. Parece um franguinho andando na rua. Você fala, rapaz, tá esquisito. Né? O que é? Hormônio. Os hormônios dele estão sendo modificados por causa da bebida, por causa daquilo que ele está consumindo. E você está jurando de pé junto que você está dando uma alimentação saudável para ele. Né? Mas o que está acontecendo? Você está enchendo ele de toxina. De toxina. Que não vai simplesmente sair assim. Alumínio não vai sumir do corpo dele. Mercúrio não vai sair do corpo dele. Não vai. Você vai ter que fazer ali um detox bonito, orientado para poder tirar isso. Quantos anos ele vai ficar assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos tomando mercúrio, tomando alumínio, tomando esse tipo de coisa? Selênio, né? Quantos anos? O que isso vai produzir no corpo daquela criança? E aí essa criança, ela vai chegar nos 7, 8, 9 anos de idade querendo fazer coisas que a gente na nossa idade não queria fazer. Por quê? Porque o corpo dele foi modificado para isso. Sim. Isso tem uma intencionalidade grotesca, brutal. E sim, nós vamos aceitar. Então eles vão controlar o que a gente come por meio da necessidade, por meio do medo, gente. Eu já falei disso aqui quando a gente falou de sustentabilidade. Como é que eles fazem? Olha, o mundo vai acabar. Não, então eu me sujeito. Olha, a comida está acabando, tem que comer isso aqui. Você vai comer. Então você vai comer o leite da barata, você vai comer farinha de mosca, você vai comer carne produzida em impressora 3D. Deve ser saboroso. Eu separei um vídeo pra gente ver. Gosto de impressora. De uma carne feita pela impressora 3D. Assiste aí. Você comeria um bife feito em uma impressora 3D, Sérgio? Acho que não. Uma empresa israelense desenvolveu a técnica usando plantas, uma opção para os mercados vegano e vegetariano. Parece carne, mas não é. Este bife é feito de produtos à base de plantas e foi produzido em um laboratório aqui em Israel por uma impressora em 3D, capaz de fazer 6 quilos por hora. É Shahar Ben-Shitrit, CEO e cofundador da empresa que desenvolveu a novidade, explica que a ideia é substituir o processo de produção da carne bovina para reduzir os impactos ao meio ambiente.
é também uma alternativa para veganos e vegetarianos. E o empresário garante, a aparência é carne e o gosto também. Israel é conhecida como a capital vegana do mundo. 5% da população se identificam como veganos e entre 5% e 8% como vegetarianos. Mas e aqueles que gostam de um bom bife, um churrasquinho? Será que eles aceitariam comer uma carne produzida em um laboratório? Tammuz Rubin diz que provaria, mas acredita que não deve ser como carne. Já Inbal Goslan afirma que não come carne, que é vegetariana e não sabe se iria experimentar. Amit Lass acredita que se houver uma solução melhor para comer carne sem matar animais, então poderia provar a carne 3D. Alon Tahar, dono de um restaurante em Tel Aviv e açougueiro, diz que ama carne e está animado. A expectativa é que a carne feita em impressora 3D esteja na mesa dos israelenses em alguns meses. No Brasil, o produto deve chegar em 1 ou 2 anos. Gostou da carne 3D? Imagino que o sabor deve ser sabor HP, Canon ou Epson. Inacreditável que nós estamos vivendo. Quer dizer, a mudança é mais ou menos assim. Sabe por que está havendo muito tornado, tempestade, granizo? É porque o homem está deixando a vaca peidar em excesso. Mas quando que nós vamos olhar e dizer assim, o pecado da imoralidade, a prostituição, o ódio contra o próximo, assassinato, homicídio, é que está fazendo a própria terra vomitar os homens? Quando que nós vamos entender que tudo que está acontecendo é o juízo do céu, dizendo, ei, para, porque se você não parar, eu vou fazer parar. E aí eles usam o próprio juízo de Deus para dizer que nós temos que tomar uma medida de mudança alimentar, senão vai acabar, o mundo vai ser destruído. Quando na verdade está escrito lá em Isaías, o profeta estabeleceu dizendo, a terra cambaleia como um bêbado. E por que a terra está bêbada? Porque os homens quebram os mandamentos, os estatutos, violam os princípios do céu. E olha que nós não estamos nem falando aqui da orientação que Deus deu em comer alimentos em Levítico. Porque se a gente for analisar toda a orientação dada pelos grandes influências, os artistas globais estão violando o padrão que Deus estabeleceu pelo livro de Levítico. Porque Deus é o criador do seu corpo, do meu corpo. Foi Ele que criou. E se Ele criou, Ele sabe exatamente o que nós podemos ingerir ou não. Quais são os efeitos colaterais quando eu como um alimento que não é aquele que Deus estabeleceu. Agora imagine esse alimento modificado. Se Deus já tinha orientado o alimento comum, o animal comum, não coma esse, não coma aquele outro. Tem um motivo do não comer. Mas a gente vai lá e insiste. Agora imagina quando alguém malignamente muda. Como que não vai influenciar o nosso interior, diminuir o nosso tempo de vida, nos fazendo ter falências múltiplas de órgão? É isso que esses caras estão planejando. E se você tem dúvida, você está vendo aí, os vídeos estão provando que nós não estamos inventando nada. Nós estamos apenas dizendo, é como nos dias de Noé. Os anjos caídos, chamados Nefilins, estão por detrás da cena, atrás das cortinas no oculto, dizendo, faça isso, faça aquilo, leva o culto que vocês tinham aqui para mim, leva para eles poderem fazer agora na casa deles, vamos introduzir as ações malignas. É a história que eu repito, nós lemos no início. Daniel, Misael, Ananias, Arias se abstiveram do alimento de Babilônia para não se contaminar. E você, está se contaminando? Pensa nisso. Porque às vezes você está pensando, estou firme, estou tranquilo, e eles estão matando-nos aos poucos. Tá certo? Difícil, hein? 3D? Complicado. Já experimentou em casa? 3D nunca comprei não, mas diz que tem salmão também, se você quiser experimentar. Sabor Epson? Salmão, sabor Epson, é ecotanque. Vem acoplado com um tanque lateral que vai saindo só as carnes. Olha aí que coisa, hein? Rapaz, se contasse há 20 anos atrás, não acreditaria que nós chegaríamos a tamanha insanidade. Então a gente vai ver os índices de câncer, os índices de diabetes, explodindo, os índices de pressão alta, resistência à insulina. Isso tudo por conta de alimentação desregrada. Eu estava vendo um médico, Beatriz, que tem na internet modificada, na verdade. Né? Ele falou que 3 coisas que matam mais o ser humano. Aborto é o número 1. Diabetes. Certo? Vai olhando, ó. Aborto, diabetes, que é a destruição por meio do açúcar. Tá certo? Ele elimina você pela morte direta, como estão tentando aí criar leis para fazer isso.
aí come você pelo que você, destrói você pelo que você alimenta, né? Uma quantidade, como a Bia falou, de açúcar absurdo, como é desde a infância, e você não tem mais limite, e estopora você. Agora pensa só, se essas coisas são feitas assim, qual é a motivação que leva as pessoas a fazerem isso? Sabe o que às vezes eu penso, Bia? Que antigamente os cientistas mostravam muito que para poder fazer alguma coisa no homem, primeiro tentavam no ratinho branco, né? Eu acho que agora o ratinho branco foi eliminado. Acho que agora o teste é na gente mesmo. Então, no próximo episódio a gente vai falar sobre isso, sobre por que o ratinho tem que testar pra gente. Tadinho do ratinho. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, né? A gente entender o outro braço desse controle alimentar. Porque o primeiro é a sustentabilidade. Olha, estão destruindo o planeta. Você é responsável por isso. Você vai ter que comer o que tiver. Não interessa. Você vai comer isso aqui que a gente está colocando na despensa. A gente vai tirar o leite de vaca, a gente vai tirar o leite de amêndoa, a gente vai colocar o leite de barata. A gente vai tirar a farinha de trigo, a gente vai tirar isso tudo e vamos botar a farinha de mosca. A gente vai tirar o feijão e vamos colocar o que a gente quiser. E aí você vai comprar o que tem na prateleira e ponto final, não tem discussão. E você vai achar que é bom, né? Você não, porque você está assistindo, mas a maioria vai achar que é bom. Mas existe um outro braço que vai trabalhar o emocional do ser humano. E a gente fala no próximo episódio, na semana que vem. E antes que você me cobre, que eu esqueci, né? Eu falei aborto, foi? Diabetes e cardiovascular. Morte por que será? Vê que o ataque cardíaco vem porque entupiu as suas artérias. Quem entupiu e por que entupiu? Por favor, entenda, nosso objetivo, através dos dias de Noé, é fazer você despertar para o momento final. É a luta entre Satanás e o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que já escreveu na Bíblia qual é o final. E o final é vitorioso. Vem para o lado de quem é vencedor. Mas isso não significa que não vai haver luta. Não significa que não vai haver resistência. Não significa que nós não seremos confrontados. Que Deus te abençoe. Por favor, se está sendo para você importante, compartilhe a nossa live, compartilhe o nosso vídeo. Faz um comentário breve aí embaixo, se você na hora que eu estava ensinando foi lá, pegou o rótulo, e é isso mesmo, escreve, porque isso vai fazer com que outras pessoas que virem o vídeo vejam o seu comentário, vejam que você foi lá, pesquisou, olhou, tá certo? E você deixando o like, torna o vídeo relevante para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e despertar. Isso torcendo para que o nosso vídeo permaneça de pé e ninguém implique com a gente. A gente do bem, não implica com a gente não, a gente só quer ajudar. Deus abençoe a todos, shalom. Paz.